Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Cá estamos, não é? Para mais uma conversa sobre vidas vegetarianas. Hoje temos como convidada a Cláudia Polido, que vem conversar comigo sobre a sua vida vegetariana. Qual o seu percurso, como é que começou, como é que tudo deu início, o que é que faz agora, quais foram as transformações que aconteceram na vida dela. Vai-nos contar também sobre um projeto bonito que ela tem, que eu não desvendo, mas ela depois vai-nos contar tudo. E eu aproveito então para vos pedir para, como sempre, fazerem uma partilha da publicação, se identificarem com os conteúdos, para irem visitar o site amarpor2.pt. Tem por lá muitas receitas por onde podem iniciar a vossa transição ou então manter a vossa semana animada com pratos diferentes e bonitos e sempre muito saborosos. Conseguem ver lá também o Amar por 2 TV, onde vocês saltam para todas as lives que já foram feitas até agora e que vocês conseguem depois ver os convidados, que são super diferentes. Já estamos nas 40 pessoas que cá vieram conversar comigo sobre os seus percursos e vocês conseguem ver todas elas gravadas por lá ou então pelo canal do YouTube. Não se esqueçam de subscrever, vão sempre ajudar o projeto se vocês fizerem lá o vosso clique. É sempre melhor para o projeto. Vai passando nas casas e vamos contaminando positivamente as pessoas que nos seguem. Então nós vamos ver se a Cláudia já está do outro lado. E entretanto, olá, Filó, por aparecer. Os pequenitos estão bem, aproveito também para dizer que os pequenitos estão bem. Mas vamos lá então encontrar a nossa Cláudia. Olá, estás boa? Olá. Tudo bem? Sim, estou bem. Sim, obrigado pelo convite. De nada, queria agradecer-te eu por estares aqui disponível para conversar comigo. Já soube que estavas a ter dificuldades agora com as crianças, não queriam dormir, o bebê? Não, ontem adormeceu muito cedo e foi tudo ótimo. Hoje há uma hora a tentar pô-lo a dormir e ele não dormiu de maneira nenhuma. Pronto. Sabes que é engraçado que já me aconteceu mais vezes nos dias em que tenho lives, que os miúdos têm mais dificuldade em deitar-se. Eu acho que o nosso stress passa para eles. E eles Passa então demoram. mesmo, pois é. É Ele engraçado. sentiu que eu queria que ele dormisse realmente e então não dormiu. Claro, então é assim mesmo, é para contrariar. Olha, vamos então. Como é que vamos então? Vamos então iniciar como? Eu costumo pedir aos convidados para dizerem quem são de forma muito resumida, para dizerem quem são, para quem não te conhece e está a ouvir, de saber com quem é que está a falar. Ora, conta-me então, quem és tu? Quem sou eu? Uau! Não é filosófico, não precisa de ser. Então, eu sou a Cláudia, também conhecida como Patrícia pela família, e tenho 43 anos, vou fazer 44 agora em maio. Tenho um filho de 3 anos, o Shiva. Sim, 3 anos, vai fazer 4 agora em abril. E tenho-me dedicado nos últimos 20 anos à espiritualidade, ao desenvolvimento pessoal, a par com trabalho em grandes organizações e tenho feito um trabalho paralelo. E é isso, e tenho seguido tenho seguido a via vegetariana também já assim há muito tempo, há largos anos. E acho que resumidamente é isto. É isto. Então, olha, para desbloquear, conta-me, como é que tudo aconteceu? Tu tiveste uma educação numa família que se alimentava de forma tradicional ou já era vegetariana? Conta-me como é que foi. Toda tradicional e continua toda tradicional. Eu sou a única Ovelha negra. vegetariana, exatamente. Bem, como é que isso aconteceu, não é? Era a tua pergunta. Como é que aconteceu? O que é que tu leste? Quem é que te estava por perto para falar sobre o assunto? Depende, porque às vezes são mesmo pessoas que nos contagiam, outras vezes são filmes que vemos. Como é que foi contigo? Então, olha, eu sempre fui muito questionadora, desde que me lembro, e desde pequena que tinha muito uma sensação e quase uma convicção de que havia mais alguma coisa para além do visível. Isto era uma coisa muito certa para mim. Eu pronto, desde sempre que me questionava quem eu sou, o que é que eu estou a fazer aqui, não pode ser só isto que existe, não é? A vida não pode ser só isto. E cresci assim. E eu estou a dizer isto porque isto tem a ver com a minha personalidade, não é?
E isso fez com que eu, durante a vida toda, sempre procurasse aquilo que não me era dado como óbvio, não é? Portanto, eu sempre procurei aquilo que era diferente em termos de experiências e de pessoas. E a dada altura eu tinha perto de 20 anos, uns 19, 20 anos, e o meu melhor amigo foi fazer uma viagem aos Açores e quando regressou disse-me assim, olha, conheci uma pessoa que tem um restaurante vegetariano nos Açores, isto há 20 anos, há mais de 20 anos atrás, que tem um restaurante vegetariano nos Açores. Era um achado, há 20 anos. Era um achado, imagina, nos Açores, não é? Que tem um restaurante vegetariano nos Açores, e ela disse-me que tinha que acabou de chegar a Portugal um monge indiano, e disse-me que eu tinha que o ir conhecer. E ele está na Serra de Sintra, queres ir comigo? Isto, o meu melhor amigo na altura, não é? Nós tínhamos 19, 20 anos. Certo. E eu disse, claro que quero ir contigo, vamos lá. Aventura. E fomos. E quando nós chegámos à Serra de Sintra, ali em São Pedro de Sintra, pronto, isto para contextualizar, naquela altura ninguém andava descalço em casa, ninguém tinha porta aberta em casa, muito menos tu tinhas contacto com uma pessoa toda vestida de cor de laranja, não é? Que era um monge, era assim uma coisa que não existia. E nós chegámos lá e ele tinha a porta aberta e disse, hi guys, come on in. Logo assim abrimos a porta, entrem. E ele estava a cozinhar, que foi ao final do dia, ele estava a cozinhar e pronto, e acolheu-nos e ele estava a cozinhar, não é? Uma refeição vegetariana. E começámos a conversar, pronto, e naquela noite ficámos lá com ele, jantámos com ele e depois ele disse que ia começar um curso de yoga e meditação daí a pouco tempo e convidou-nos para fazer parte do curso. Pronto, e então, eu lembro-me quando saí de lá, naquela noite, eu acabei de sair de lá e comecei a chorar. Eu tive assim uma explosão emocional de me sentir em casa. Eu senti-me em casa, senti, ok, é aqui que eu pertenço. E disse ao meu amigo, olha, ainda não sei como é que eu venho fazer este curso, mas eu venho fazer este curso. Mas tu eras de zona do país, desculpa. Diz? O monge estava em Sintra. Estava em Sintra, ele é indiano. Ele tinha acabado de chegar a Portugal para divulgar mas a filosofia. Mas tu és de zona do país? Em que zona do país? Sim, tu? Lisboa, e ele estava em Sintra. Okay. Portanto, é relativamente perto, não é? É perto. Mas pronto, mas quer dizer, não era na minha rota, não é? Eu tinha que andar para trás, para Sintra, eu normalmente não ia para lá, estava a estudar, estava na faculdade na altura. Pronto, mas foi isso, não é? Eu tive logo aquela certeza, eu quero fazer isto, eu vou fazer isto, não sei como, mas vou fazer isto. E pronto, e assim foi. Entretanto, fui com esse meu amigo e com outro amigo nosso, fomos os três e fomos fazer o curso. E no curso, era um curso muito completo, porque não era um curso só de yoga, não é? Aquilo é um curso transformacional, portanto nós aprendíamos yoga, aprendíamos meditação, porque aquilo é uma filosofia, é toda uma filosofia de vida, não é? Que assenta em dois grandes pilares, que é a autorrealização individual e o serviço à humanidade. Então, tinha várias componentes, não é? Tinha não só isso, mas também falávamos muito sobre alimentação, no final falávamos sobre isso, falávamos sobre alimentação, sobre espiritualidade, sobre a mente, sobre se fazer serviço, portanto era uma filosofia de vida, basicamente. Claro. No final das aulas, portanto era um curso e no final de cada aula nós tínhamos uma parte teórica, era prática e teórica. E pronto, e então eu fiz o curso, foram uns 2 meses, acho eu, na altura, e aquilo fez-me todo o sentido, mas não me tornei logo vegetariana, portanto eu tinha 20 anos na altura, não é? Foi como se tivesse ficado uma semente, ficou lá a semente. E eu, entretanto, e depois esse monge, não é, dizia, mas porquê é que tu vais trabalhar? Mas precisas trabalhar para quê? Nós estamos cá para nos desenvolvermos enquanto seres humanos e desenvolver a nossa espiritualidade. Pronto, ele tinha muito esta filosofia logo, não é? Desde sempre, e aquilo de alguma maneira chocou um pouco ainda, não é? Porque eu estava, toda a minha vida, não é? Fui educada numa determinada direção, e embora eu sempre tenha sentido para além do mundo material, ele está a dizer, mas porquê é que estás a estudar e para a faculdade e depois queres ir trabalhar? Pronto, então eu continuei o meu percurso.
na faculdade, Até né? Acabei a porque, faculdade. até porque nós somos educados pelos nossos pais a ir a trabalhar para ter dinheiro para pagar o supermercado, não é? Quer dizer, o Exato. básico. Aquelas coisas normais, não é? De uma vida mundana. Claro. E Se de portanto, eu repente continuei virasse ao nessa vida. fica difícil. Portanto, eu continuei o meu percurso académico, terminei, depois comecei a trabalhar. E entretanto ia haver outro curso a seguir àquele, 2 meses Sim. ia haver outro curso, e eu depois, como acabei a faculdade e comecei a trabalhar, e era em Lisboa, eu não conseguia estar em Sintra à hora do início do curso, portanto, não fui fazer a segunda parte, mas fiquei sempre, não, eu tenho que voltar, pronto. E passados uns anos, portanto, eu tinha para aí uns 26 anos, havia aqui perto, aqui em Oeiras, no Conselho de Oeiras, havia uma feira de vegetarianismo, começou a existir essa feira, que aconteceu só há poucos anos, mas pronto. E eu reencontrei o monge lá, portanto eu tinha uns 26 anos, reencontrei e disse, estás aqui! E ele estava lá, não é? Vender comida vegetariana e disse-me, olha, nós vamos começar um curso agora em Lisboa, porque ele ainda não tinha saído de Sintra. Eu disse, eu vou fazer esse curso. Pronto, novamente. E, portanto, fui fazer novamente aquele que tinha feito aos 20 anos, não é? E depois fiz mais os outros todos que havia para fazer, basicamente. E aí sim, nessa altura, portanto, tinha uns 26 ou 27, comecei a adotar na minha casa a alimentação vegetariana. A alterar. Sendo que cada vez que ia à casa dos meus pais, comia aquilo que a minha mãe fazia, não é? Mas em minha casa não. E depois foi um processo, comigo foi um processo foi gradual. Carne eu deixei logo de comer naquela altura, não me fazia sentido dizer, mãe, não consigo, carne não vale a pena. E comia peixe, e aos poucos, eu acho que foi para aí um ano, depois disto acontecer, não é? De eu ter deixado de comer carne totalmente, ainda comi peixe, e só comia quando ia à casa dos meus pais, em minha casa já não cozinhava. Pronto, mas quando ia lá ainda continuava a comer. Até que houve um dia que eu lembro-me que a minha mãe me serviu um prato, não é, de peixe, que era o que ela fazia na altura, para mim, não é? E eu disse, mãe, desculpa, mas eu não consigo mais, já não dá, não consigo. E pronto, e foi a partir daí que, mesmo em casa dos meus pais, depois não comi mais, não é? E a minha mãe aprendeu a adaptar. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Ela não ficou com a preocupação do, oh meu Deus, minha rica filha, como é que ela vai sobreviver? Toda a gente tinha essa preocupação na altura, não é? Naquela altura, para teres uma ideia, eu trabalhava e trabalho ainda numa grande empresa. Naquela altura era raríssimo, não encontravas ninguém, não é? Havia ali um nicho muito pequeno de pessoas que já estavam atraídas para esta área e, portanto, era um nicho, não é? E tu estavas com elas nas aulas de yoga, meditação, etc. Mas depois, quando tu passavas para o habitat onde eu fui educada e criada, não é? Não havia ninguém. E na empresa eu era gozada completamente, toda a gente gozava. Nós íamos almoçar, jantar, festas e toda a gente dizia: nós vamos comer o frango, damos a alface à Cláudia. Estás a ver? Era assim. Claro. Mas pronto, a brincar, mas a brincar a gozar, porque as pessoas não entendiam mesmo, não entendiam. Mas eu também nunca me importei muito com isso, sabes? Porque eu sou uma pessoa de convicções muito fortes e quando eu sei que aquele é o meu caminho, pode vir o mundo inteiro dizer-me ao contrário, que eu não me desvio. Para mim é muito fácil manter-me no caminho. E pronto, e foi assim durante anos, até que eu comecei a ver uma diferença dentro da empresa. Isto foi há poucos anos, sei lá, 6 anos, 7 anos ou assim, que as pessoas começaram, ok, pois, olha, tu comes tofu, não é? Pois é, podes-me falar mais de tofu, como é que tu faz o tofu? E portanto eu noto que o mundo tem mudado imenso, imenso, imenso. Naquela altura não havia restaurantes, eu ia aos Hare Krishna, existe a Associação Hare Krishna em Lisboa, na Estefânia, e era assim, a única coisa que havia aberta naquela altura, não havia restaurantes, em vegan então esquece. Vegetariano não havia. Nem sabiam dizer a palavra. Não. Claro. Nem sabia nada disso, nada, esquece. Nem havia celeiros, não havia miosótis, não havia nada disso. Nada. Não havia nada. Como é que tu fizeste a tua aprendizagem em relação ao equilíbrio da refeição?
não havendo essa informação cá, né? Ou não havendo cá comércio facilitado, como é que tu fizeste a aprendizagem, não é? Da tua Olha, alimentação? com muita leveza, sem preocupar com isso. Foi uma coisa tão natural, sabes, que foi... Olha, pronto, eu para já estava inserida nessa comunidade, não é, espiritual, onde a alimentação era Sim, toda vegetariana, e não é, eles, portanto, claro, nós fazíamos assim, retiros e pronto, e e tu já falávamos vias como é muito. que eram as refeições apresentadas, não é? Exato, exatamente. Portanto, Sim, sempre usaram, na altura sempre usavam coisas que ninguém usava, não é? Ainda por cima, o nosso monge era indiano e, portanto, estás a ver, imagina as especiarias que ele usava, as coisas que ele usava para coras, e aqui não se falava disso na altura, não é? claro. Mas eu estava num ambiente em que isso era normal. Então eu bebia desse ambiente, naturalmente, sem pesquisar, sem procurar. Não, naturalmente era aquele ambiente, fazia-me sentido e eu replicava em casa. Íamos ao Ok. Martim Moniz, que é ali uma zona de Lisboa que tem coisas assim mais alternativas, comprar o tofu, comprar alguns temperos. E curiosamente, eu nunca gostei de cozinhar, nunca gostei de cozinhar. E quando me tornei vegetariana, naquela altura, eu comecei a gostar de cozinhar. Porque era como se eu Costume. tivesse. Eu descobri um mundo novo, sabes? Porque era sempre carne, peixe, massa, batata, arroz, e aquilo não saía dali, não é? E não, E de exatamente, repente, exatamente. uau, há um mundo inteiro novo de leguminosas, de Sim. cereais, de temperos que, pronto, que era completamente desconhecido, Cores, não é? de combinações, de Cores, cheiros, texturas, sim. exatamente, exatamente. E É portanto, diferente. eu bebi de uma escola indiana, no fundo, não é? E eles são muito à frente São nessa área, não é? Da alimentação. E portanto, pronto, para mim aquilo era o meu normal. engraçado. Tiveste sorte. No meio de seres uma ave rara, não é? No Uhum. teu contexto, acabaste por ter sorte, não é? Porque esse acompanhamento foi quase curso intensivo. É Foi, engraçado. foi. Mas natural, sabes? Não foi uma coisa Sim, de vamos sentar, a aprender, a cozinhar, a não sei o quê. Não, nós estávamos ali todos nos retiros, em festivais. sim, Pronto, sim. nós estávamos em contacto sempre com essa forma de cozinhar e observávamos, sei lá, coisas tão Uhum. simples desde fazer pesto, naquela altura já, não é? O nosso monge fazia o pesto com coentros, por exemplo, não é? Fazia, batia, nananã, tudo inteiro, e já se falava disto, fazíamos detox, fazíamos jejum, tudo naquela altura, não é? Porque tem a ver com esta filosofia. Portanto, é uma Sim. filosofia tão integrativa que, Uhum. sim, que o meu modelo do mundo foi totalmente transformado de forma holística Certo, naquela certo. altura. Imediatamente, não foi uma coisa, uma aprendizagem. Primeiro entra aqui, agora vou aprender ali. Não, foi logo, ok, Sim. está aqui uma filosofia de vida que é isto. E tens estas áreas todas de vida. E nós vamos te dizer, não é, o que é que o nosso mestre espiritual nos deixou sobre cada uma destas áreas para nós podermos viver de forma plena, não é? A nível físico, Sim, mental e espiritual. sim. Portanto, pronto. A Filó está a comentar. Nós temos um bocadinho de delay, de atraso entre a minha voz e aquilo que tu ouves, não é? Porque estamos a demorar a reagir uma e outra. Mas pronto, quem nos está a ouvir vai ter paciência. Queria eu dizer que a Filó está a comentar que também nunca gostou de cozinhar e agora gosta muito, agora adora cozinhar. E eu estava a identificar-me com o teu comentário, porque eu própria também não gostava de cozinhar antes de ser vegetariana. Nem Uhum. gostava muito de comer, era assim, era a enjoadinha da família, só gostava de algumas coisas e não gostava de Pois. experimentar grandes alimentos, tinha muita dificuldade. E depois, quando comecei a pensar na comida de outra maneira, em vez de pensar o que é que vou comer hoje, e vou comer carne ou peixe, né? E quando eu Uhum. comecei a pensar que ia comer legumes disto ou legumes daquilo, arroz com não sei o quê, sementes de blá blá blá, quando comecei a introduzir todos os outros alimentos, eu comecei a entusiasmar-me. E agora tenho um projeto de cozinha vegetariana, né? Porque de facto, né? A vida tem estas coisas engraçadas. E não és a primeira convidada que comenta isso, que não gostava de cozinhar e depois passou a gostar de cozinhar. É muito interessante. Como a história se repete com tantas pessoas diferentes. É giro. Sim, porque eu acho que tem a ver com criatividade, não é? Nós somos seres criativos e se nós não temos a nossa criatividade estimulada, nós perdemos o interesse rapidamente, não é? E quando tu te paras com um mundo em que tem tantas, tantas, tantas possibilidades e não é isso que nós somos educados a ter, não é? Tu Ah, não? ficas, uau, é como se fosse uma criança, não é? Na presença de imensos brinquedos, porque realmente é Eu nem uau. sabia, eu nem sabia que existiam tantos alimentos.
Pois, nem eu, naquela altura também não sabia. Claro, é estranho dizer isto, como, pronto, eu ainda tinha aquela ideia de que algumas sementes não eram para mim, eram para animais, não é? Eu achava que Pois, era e para para os pássaros e pássaros, por não aí é? fora. Sim, também me diziam isso, né? Sementes é para os pássaros, não é? Claro, Alpista, para como os eu gosto disso pássaros. mesmo, sim, é mesmo Pois é. interessante. Mas nós fazemos uma lavagem interna e percebemos. Deixa-me só comentar uma coisa contigo. Tu falaste há bocado que tinhas feito no início um curso de yoga e que o primeiro curso te tinha despertado para estas todas as diferenças, não é? Que tu foste encontrando e para os caminhos diversos, e depois comentaste que não era só um curso de yoga, era uma coisa completa, era um estilo de vida e tal. E o mais interessante é que já não é a primeira vez que tenho aqui no projeto, nestas conversas, pessoas do yoga, e muitas delas referem que faz sentido, mesmo que só se estude yoga, nos princípios, aquela do respeito pelo outro, não é? A questão simples de respeitar todos os seres, só isso já leva um bocadinho a pensar que o animal não deveria entrar no prato. Mas a verdade é que há muitos professores de yoga, mas muitos por aí fora, que continuam a comer de forma tradicional. E há alguns desses professores que são vegetarianos, acham que talvez possa ser um bocadinho de hipocrisia ou contrassenso ser-se professor de yoga e ser-se não vegetariano. O que é que tu pensas sobre isso? Olha, eu essencialmente aquilo que eu penso sobre isso ou sobre qualquer outra coisa que tenha a ver com congruência, eu chamo congruência ou falta de congruência, não é? Sim, sim, Que sim. é, eu sempre acreditei que é preferível nós sermos congruentes com quem nós somos o tempo todo, ou se possível o tempo todo, do que propriamente dizer, olha, eu sou vegetariano, por exemplo, não é? Porque o yoga traz essa filosofia também, Certo. pronto, e por outras questões, Tem, disse. mas eu, na verdade, vou comer às escondidas, ou vou estar a fazer outra coisa porque não estou a assumir quem eu sou, não é? Então, eu acho que em tudo na vida, a coisa mais importante, porque tu vives contigo próprio, não é? É a congruência. Certo. E por isso, se tu dizes, ok, olha, eu sei que a filosofia do yoga traz essa consciência, não é? Pelo respeito pelos animais e pelo impacto que isso tem no nosso corpo, não é? Pelo nosso Sim, equilíbrio. também. Isso seria melhor, mas eu opto por fazer outra coisa. Porque isto é quem eu sou neste momento, não é? Então eu acho que este assumir da verdade de quem nós somos, mais do que qualquer outra coisa, é o caminho. Porque se tu não assumires isso de quem tu és, tu não podes avançar para outra coisa, não é? Enquanto tu não fizeres essa aceitação de ti. Então acho que é preciso coragem também. Tu ires contra o que está instituído ou aquilo que te dizem nas determinadas filosofias ou que tu até lês nos livros e seres mais respeitador de quem tu és em cada momento. Pronto, então acho que sim, podemos ter opiniões baseadas na nossa própria experiência, ou em livros, ou no que seja, mas depois existe quem Sim. nós somos e o estado onde nós nos encontramos em determinado momento, não é? E eu acho que é muito mais importante nós respeitarmos isso. Percebo o teu ponto de vista. É político, mas É eu percebo. político? Nós, é político, é político. Ou pode ser político. Não, mas eu percebo que nós temos que, principalmente nós que estamos com uma alimentação vegetariana e tendo em conta agora a quantidade de pessoas que está a fazer essa transição, temos que perceber que nós houve um momento em que não éramos assim e que, portanto, é preciso não culpabilizar os que estão em transição e ajudá-los a fazer esse caminho de forma Claro. sossegada e sem fazer juízos, obviamente. E essas pessoas que eu tinha trazido agora para a conversa, que são instrutoras de yoga e que possam ainda manter uma alimentação tradicional, com certeza que temos na mesma que considerar que podem estar no caminho ou nunca lá chegar, obviamente, né? Respeitando, como tu dizes, a verdade de cada um. Só acho interessante é que quando estão a fazer passar a palavra, né, os ensinamentos do yoga, aquela parte fica estranha, passada por uma pessoa que não cumpre aquela parte. Né? É como, por exemplo, Sim, nós é termos. incongruência, não é? É incongruência. Sim, para quem recebe a mensagem,
acaba por descredibilizar um pouco essa mensagem. É como nós estarmos numa consulta com um médico qualquer que nos diz o senhor não pode fumar e ele trazendo a tabaco porque foi fumar Claro, antes de claro, vir dar a incongruência, consulta. não é? Exato, estás a falar de uma coisa e fazer o contrário, não é? Faz o que Sim, quer eu, dizer, faz o que eu, faz o que olha eu para o digo, que eu não faz digo. o que eu faço, não é? Exatamente. É tal e qual. O provérbio agora vem a calhar. Pronto, Exato. mas é polémico, naturalmente que é polémico, mas Sim, pronto. é polémico Entretanto, e lá está, eu acho que é assim, quando tu ainda por cima estás numa, porque é isso que estás a falar, não é? É quando tu assumes uma profissão, não é? E tu estás a dar ensinamentos passas ensinamentos a outras pessoas, depois é incongruente com aquilo que é a filosofia daquilo que tu estás não é? sim, Que tu estás a ensinar. Se isso é sim. correto ou não. Eu sinceramente, acho que só é incorreto se a pessoa, claro que idealmente a pessoa é congruente com aquilo que está a ensinar, não é? Obviamente. Hum, Agora, eu hum, também acho que nós trazemos a humanidade, depende da forma como a pessoa apresenta, não é? A pessoa pode dizer, ok, olha, eu estou a fazer este caminho também, porque eu também sou sim, humana, e eu estou a fazê-lo, ainda não consegui totalmente largar, não é? Ou não consigo sim. totalmente respeitar este princípio, mas esta é a Uhum. filosofia, não é? E é um caminho, e tem sido um caminho. Portanto, para mim é sempre a verdade. Agora, se tu fores Claro, ensinar e fores hipócrita no teu ensinamento, isso é que não faz sentido, não é? Mas se tu claro, fores, claro. não é? Sim. Agora diz-me uma coisa, tu tens um projeto bonito que tu me mandaste até o link. Conta-me de que é que se trata. Conta-me, ou Então, não queres contar? posso contar, sim. Eu achei que era uma coisa partilhável E é e completamente interessante até. partilhável. Nós estamos à procura de terra neste momento. Então, o projeto Então chama-se The conta. Garden, em Uhum, qualquer parte do país. Nós queríamos em Portugal, nós queremos fazer, o projeto uhum, vai nascer em Portugal. Estamos neste momento à procura de terra, só que a terra tem que ter uhum. alguns requisitos para o projeto. Pronto, então vou apresentar o projeto. O projeto chama-se The Garden e assenta em 3 pilares. Vai ser um hospital holístico gratuito, portanto, nós vamos prestar cuidados de saúde de uma forma holística e gratuita para quem nos Uhum. procura, portanto, pessoas que venham da medicina, e temos pessoas também da medicina convencional, mas que venham com exames e que a medicina convencional tenha esgotado a sua capacidade de cura, exato, e portanto, e que venham com exames e que nós fazemos um diagnóstico holístico, não é? Temos vários terapeutas de várias áreas diferentes, neste momento temos 100 e tal pessoas ligadas ao projeto, para teres uma ideia. E, portanto, fazemos a avaliação e depois vamos fazer com que aquela pessoa passe pelo tratamento que vai ser prescrito e pode ser coisas mais simples ou até ficar internado. Para nós, a nossa ideia é nós vamos ter mesmo casas para poder receber pacientes, para poderem ficar internados. Uhum. E depois faremos os exames após a intervenção. Não é? Portanto, não é uma coisa que realmente vais ter termo de comparação, não é? Ok. Portanto, este é o pilar, é o hospital gratuito. Portanto, não existe dinheiro envolvido aqui. Qualquer pessoa é atendida gratuitamente. Nós Que depois, tipo de pronto, terapia é que vocês têm? Quais são o tipo de profissão que vocês têm para bem, oferecer? nós temos, portanto, a ideia é, nós vamos ter uma equipa multidisciplinar e vamos olhar para a pessoa Sim, nos seus vários corpos, não é? Físico, portanto, temos várias áreas diferentes em que olhamos para o corpo físico, para o corpo mental, emocional, sim. energético e espiritual, não é? E vamos olhar para o todo. E, portanto, vai ser Uhum. analisado pela equipa. Nós temos desde naturopatas, homeopatas, pessoas do desenvolvimento pessoal, ayurvédica, bem, sei lá, nós temos tantas ciências diferentes, Era isso. destes corpos todos, não é? Nós temos terapeutas que olhem De para várias todos eles. áreas. Exatamente. E Sim, depois a ideia é nós fazermos a análise em conjunto e a prescrição é feita, o diagnóstico é feito em conjunto, não é? E a prescrição é feita em conjunto. Pronto. E este certo. é o É um primeiro trabalho de pilar. equipa. É um Sim, trabalho de equipa, exatamente. sim, Exatamente. sim. E depois, pronto, é um trabalho de equipa e que não se foca só no físico, não é? Que isto é muito importante. E que não tem dinheiro Sim. associado. Ok? Que isto é Uhum. outra questão.
As pessoas todas que estão no projeto, que são 100 e tal pessoas, estão todas como voluntárias. Todas. Isto é um projeto de alma e de coração. Como é que vocês estão a planear manter-se? Vão precisar de donativos? Como é? Sim, pronto, então deixa-me só dizer, portanto, esse é o primeiro pilar, vou só terminar os pilares, esse é o primeiro pilar. Eu não termino, pensei que não, já tinhas, mas continua. Não, é o Hospital Holístico Gratuito, é uma comunidade vegan autossustentável, portanto, tudo naquela comunidade vai ser vegan, não é? Os pacientes, inclusivamente, vão comer aquilo que nascer e que nós plantarmos, e é um santuário de resgate animal. Portanto, é um projeto que visa trazer uma nova forma de viver em harmonia, não só com os seres humanos, mas com os animais e com a terra. Porque pretende também regenerar aquela terra onde nós venhamos a estar, porque vamos criar um espaço de cura, basicamente, para todos os seres. No fundo é isto. Pronto, e nós neste momento, estamos com donativos, nós recebemos donativos, temos vários investidores, pessoas que estão a investir no projeto, e, portanto, vamos continuar a ter investidores, não é? E temos também donativos. E depois a nossa ideia é trazer conhecimento às pessoas, em várias áreas, nestas áreas, e, portanto, vamos fazer cursos, retiros, workshops, vamos ter sessões individuais de várias coisas que as pessoas aí podem pagar. Temos um modelo financeiro que nos vai permitir manter a sustentabilidade de diversas formas, sem que essa forma seja através da saúde da pessoa que nos procura. Okay? Certo. Pronto. Portanto, quem precisar de ajuda chega lá e é ajudado pela equipa multidisciplinar. E se posteriormente... Não é só assim tão linear, não é? Chega lá. Nós vamos ter um processo de que a pessoa nos contacta e que nós avaliemos a situação, não é? Claro, não é bater lá a porta, pronto. Só para tornar claro. Não é? Óbvio. Eu só estava a tentar simplificar para depois falar outra parte, mas sim, obviamente que não é assim e que tem que ser avaliado e se a pessoa tem lugar lá ou não, se vocês têm essa capacidade de ajudar aquela pessoa. E se aquela pessoa se quer curar, e se aquela pessoa se quer verdadeiramente curar, porque às vezes nós dizemos, sim, quero, mas os processos são tão profundos que muitas vezes é preciso avaliar se a pessoa quer fazer o que tem que fazer para se curar. Porque às vezes tu dizes, eu quero-me curar, mas tu não estás disponível para fazer o que é preciso fazer para te curares. Não é? Sim, exatamente. É preciso saber se vocês têm como ajudá-la e se a pessoa consegue fazer o caminho necessário para receber essa ajuda. Ajudada, não é? Certo. E depois disto, vocês terão outros serviços, então, que as pessoas poderão usufruir deles pagando um X. Ok. Era só para se explicar o modelo, porque eu sei que... Eu quando fui ver o site, o projeto é muito bonito e por isso é que eu queria falar dele. Mas depois acaba por ser difícil, se calhar, para quem não está habituado a este tipo de projetos, perceber como é que funciona uma coisa que é gratuita, né? Porque nós sabemos que nada cai do céu, mas há uma dinâmica interna deste tipo de projeto. Sim, porque a questão é mesmo essa, é que não cai do céu, mas no fundo cai da experiência de vida de um conjunto de pessoas que fizeram um percurso até agora, alinhado com a sua espiritualidade, que percebem o mundo de outra forma, daquilo que é mais convencional, digamos assim, não é? E que querem trazer realmente uma mudança para o mundo nesta área, na área da saúde. O mentor do projeto, para teres uma ideia, ele trabalhou muitos anos no Reino Unido, nos hospitais do Reino Unido. E ele percebeu rapidamente que o modelo de saúde aplicado, né, muitas vezes está mais ligado a tratar os sintomas, né, e não as causas, e só olha para o lado físico, não é? E não é, pronto. E ele, entretanto, já curou muitas pessoas, é chamado como consultor nessa área, e ele, para teres uma ideia, ele já curou uma pessoa que tinha um tumor de 10 centímetros, estava em estado vegetal numa cama de hospital, e a seguir à intervenção dele, o tumor diminuiu para 1 centímetro. E o homem, neste momento, está vivo, a andar. Agora, é preciso fazer uma intervenção a vários níveis, não é? E a pessoa tem que querer fazer isto. Um dos pilares é a alimentação. Okay? Eu dos outros percebo pouco, confesso, que são áreas que não me são próximas e, portanto, não consigo
perceber a magnitude delas, né, da sua intervenção, mas da alimentação sei que, de facto, a alimentação tem um papel muitíssimo importante na regeneração de várias doenças físicas. Não só na boa disposição que nós temos em cozinhá-la, obviamente, para quem passou a gostar de cozinhar, aligerando a temática, mas sei que em termos científicos, aliás, a minha mudança para esta alimentação foi precisamente por ter lido livros de cariz científico que diziam que comer de forma 100% vegetal era melhor para o corpo e também tinha impacto na regeneração de todas as partes que nós pudéssemos ter com um problema, digamos assim. Há regeneração celular com alimentação e não é só o impedir que aumente a doença, mas sim também o retrocesso na própria doença. Portanto, eu acredito perfeitamente. Ou evitar a doença, não é? Evitar, sim, mas também há a regeneração da própria, que eu sei que há vários estudos que indicam que muitos cancros tiveram redução no seu, né? As pessoas acham que não, mas ou muitas pessoas ainda pensam que isto que é uma gracinha, dizer que a alimentação 100% vegetal tem esse impacto, mas a verdade é que há muitos estudos, mesmo antiquíssimos, mesmo no tempo do estudo da China e por aí fora, que dizem que há redução. E, portanto, essa parte eu acho que sim, perfeitamente, que é plausível e por isso mesmo é que eu achei que era importante falar no projeto que vocês vão fazer. Então chama-se The Garden, certo? E como é que é o endereço eletrónico? É thegarden.community. Ok. Ok? Nós estamos neste momento, como eu estava a dizer, à procura de terra. Isto é outra coisa, não é? Nós estamos à procura ou de doação de terra, ou então para comprar terra. E nós estamos abertos em qualquer local de Portugal. Nós não queríamos ir tanto para o norte, muito para o norte, porque é muito frio, é realmente muito frio no inverno, não é? E portanto, nós estamos a receber pessoas, para curar pessoas, já sabemos, não é? Que ambientes mesmo muito frios são bons para algumas coisas, mas nem toda a gente se adapta assim tão bem, não é? E com gelo, etc. Pronto, então estávamos a ver mais a zona centro-sul do país. E estamos à procura de o mínimo é 10 hectares, porque nós queremos vamos construir várias coisas, não é? Mínimo 10 hectares, idealmente 20 hectares, e com água corrente, portanto, com um rio, com uma ribeira, porque a água é muito importante, não é? Não só nos processos de cura, porque a água é vida, não é? E porque nós vamos ter que plantar a comida que vamos comer, portanto, a equipa residente vai viver lá, obviamente é residente, e vamos receber pacientes, não é? Que depois também se vão alimentar com aquilo que a terra nos der. Que vocês plantarem, claro. É um projeto muito bonito. Pronto, se tivermos uma terra realmente com árvores de fruto, não é? Por isso, alguém que nos esteja a ouvir, se souber, se tiver conhecimento dessas, ou que tiver a terra e que queira entrar em contacto comigo, seria incrível. Claro, não se esqueça, Cláudia. Nós já temos as pessoas prontas para começar a construir. Estamos mesmo à procura de terra neste momento. Pronto, fica aqui o pedido para quem conhecer, para vir contactar aqui a Cláudia para fazerem conversas privadas para o projeto avançar. Diz-me uma coisa agora, voltando ao nosso assunto sobre vegetarianismo, assim em particular, como é que tu fazes com a tua criança? O teu menino, como é que come? Come igual a mim, olha, não alterei nada. E, portanto, eu já comia biológico, sei lá, desde que me lembro, porque lá está, porque a minha consciência já vem de há muito tempo, não é? E simplesmente foi uma continuação, basicamente. Eu fiz para ele o que fazia para mim. Pronto. Tudo o que Como eu cozinho para ele, a partir do momento Como é que tu fizeste a tua gravidez? Tiveste apoio dos médicos ou acharam que eras louca? Olha, não, o meu filho nasceu na Rábida, na natureza, numa casa de madeira na Rábida, em casa de uma das parteiras, mas eu antes disso acontecer, eu estava a ser seguida pela minha médica ginecologista, e ela trabalhava na maternidade aqui em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa,
E nunca falámos, quer dizer, comentámos a alimentação, mas como os exames todos que eu fazia, as análises todas que eu fazia, estava sempre tudo impecável, nunca foi nenhum tema. Então nunca falámos disso, nunca, nem profundamente, nem subtilmente, nada. Pronto, porque eu tive sempre tudo ok. Pronto. Exatamente. E depois, a partir das 37 semanas, eu decidi que estava bom e que ia passar a ser acompanhada só pelas parteiras. Pronto, e assim foi, assim continua. E elas, pronto, são muito abertas também a isso. Curiosamente, a única coisa que aconteceu comigo, porque eu antes de engravidar, eu já estava a ter uma alimentação vegan, não só vegetariana. E eu fiquei com vontade de comer, olha, duas coisas que nem comia e nem nunca gostei particularmente, que era ovos, apetecia-me ovos mexidos, e manteiga. Eu nem nunca comia manteiga, eu sempre fui do queijo, eu comia imenso queijo, eu sempre adorei queijo. E comia manteiga, então apetecia-me torradas com manteiga e ovos mexidos. E ok, eu sentia aquilo e tudo bem, então vamos comer torrada com manteiga e ovos. E portanto, estás a ver, já era vegan, mas durante a gravidez realmente voltei a comer derivados. Felizmente nunca me aconteceu querer comer nada, nenhum animal, não é? Não me apeteceu comer carne, nem peixe. Acontece. Pois, mas já ouvi dizer que acontece, não é? E pronto. Acontece porque o corpo desequilibra. O corpo, a gravidez é uma coisa muito exigente para o corpo, não é? E depois desequilibra em algumas coisas de tal forma que o que nós conhecemos, o que o corpo conhece como fonte mais rápida é aquela alimentação que nós tínhamos. E então passa a desejar. São mecanismos de sobrevivência que nós temos. Quando nós... Isso aconteceu comigo no início da gravidez do meu segundo filho. Quando se equilibra os déficits que estavam a baixar e que quando se faz análises percebe-se o que é que está a acontecer. Eu estava ligeiramente, muito pouco, mas ligeiramente anémica. Assim, uma coisa que só aconteceu no início da gravidez, por causa da exigência. Eu fiquei grávida do meu pequenito com 40 anos. Portanto, já pois eu fiquei com 39, ele nasceu, tinha 39. Pronto. Éramos as duas umas cachopas. Exato. E então, nessa altura, eu também tive desejos incríveis de comer. Eu queria comer frango. Pronto. E agora tenho muito arrependimento de várias coisas. Quando equilibrei, fiz suplementação. Foi uma semana. Sim. Só foi uma semana. Suplementei direitinho aquilo que me estava a faltar. Nunca mais tive desejo de nada. E só pensei, como é que na semana passada eu queria comer tudo? Tudo. Era ali uma coisa... Mas depois passou-me, porque é uma exigência grande e depois tu terias uma falha qualquer que o ovo te superia muito rapidamente. Possivelmente, porque eu apetecia-me, não era aquela coisa de desespero, que era ovo, que era, sabes, assim, desesperada, quer comer imenso. Mas pensaste nisso? Pronto, foi mesmo, olha, apetecia-me ovo. Mas se não comesse ovo estava tudo bem, estás a ver? Só que eu pensei, respeitei, olha, apetece-me ovo, tudo bem, então vou comer ovo. Mas nunca tive aquela vontade, vou comer, como tu estavas a dizer que tiveste pelo frango, não é? Mas sim, mas apetecia-me coisas que não me apetecia antes e que eu já não estava a comer antes. Mas foi uma coisa até bastante suave, não é? Mas pronto, que eu disse, ok, tudo bem, então vamos comer. E portanto, eu depois eu depois continuei a fazer ovo mexido e voltámos a uma alimentação não vegan, vegetariana, não é? Agora estamos aqui agora há uns meses atrás voltámos aqui a tentar o veganismo. Sendo que na escola dele também não é totalmente vegan, então pronto, mas eu sou muito, sabes, ok, eu consigo perceber os princípios, sei onde é que quer estar, mas às vezes digo para mim próprio, ok, ainda não estás lá, não é? Pronto, tudo bem, e está tudo bem. Sim. Pronto, mas o pequenito, quando fez a introdução alimentar, introduziste, não interessa nada para o caso, estavas a falar, fizeste a introdução vegetariana, portanto, sem ser 100% vegetariana, é isso que estás a dizer? Não, 100% vegetariana, não foi vegan, foi vegetariana, mas 100%, ele não comeu nada. Isso, sim. Sem ser, sim, já percebi. Pronto, isto está rijo, certo? Está ótimo, maravilhoso, está espetacular. Claro. Grande, forte. É isso, recomenda-se. Está ótimo, recomenda-se. E também com aquela coisa muito relaxada na comida, sabes? Não sou nada de andar a contar isto ou aquilo, pronto, olha o que é que dá para fazer hoje, o que é que há, o que é que vamos lá fazer e está tudo bem, pronto. Sim, posturas. É a nossa postura, se a tua postura é assim relaxada, a dele também há de ser, não é? É o caminho. Exato. Não há de ser diferente. Sim, porque eu, na verdade, eu estava-te a dizer que eu comecei a gostar de cozinhar quando me tornei vegetariana, não é? Mas isso foi naquela altura, há muitos anos atrás. Mas eu, efetivamente, não é a minha paixão.
não é a minha paixão. Ok. A cozinha e a comida não é a minha paixão. Eu, se tivesse quem me fizesse comida todos os dias, eu ia ser muito feliz, sabes? Do género, eu dizer, eu quero isto, aquilo, não é? E alguém cozinhasse por mim. A minha orientação não é para a comida, não é para fazer comida. Então, por isso é que eu também sou relaxada com isso, percebes? Porque não é a minha orientação. Sim. Claro, quem tem uma paixão assim. É normal, quem tem uma paixão mais forte tem muito desejo de fazer várias coisas e mudar muito e fazer experimentações. A minha paixão é assim. outra. Para a minha paixão eu tenho, que é estar a fazer o tempo todo, não é? Mas para aquilo que não é a minha paixão, olha, alguém que fizesse Claro. para mim era incrível. Então, pronto. É loucura. Compreendo-te. Olha, assim, mas é isso. Mas por outro lado, eu sou muito, como eu disse, não é? Sou muito forte, as minhas convicções são muito fortes. E há coisas que para mim são pilares e das quais eu não abdico. E a alimentação vegetariana é uma delas. Para mim está fora de questão ser de outra coisa. Tanto que eu, quando foi para colocar o meu filho na escola, ele entrou agora com 3 anos, em setembro. Sim. E eu vi várias escolas aqui ao pé de casa e nenhuma tinha alimentação vegetariana. Nenhuma. E, portanto, eu optei por colocá-lo numa escola Waldorf, que é mais longe de minha casa, não é? Faço um percurso todos os dias, porque a alimentação lá é uma alimentação biológica e vegetariana. Estás a ver? Isto para mim é mesmo muito importante. Não só, pronto, depois também porque ele está em contacto com a natureza o dia todo, está no meio da natureza e pelos valores da escola e tudo mais. Mas a alimentação era uma das coisas que eu procurava. E eu prefiro andar para a frente e para trás, mas não abdico. Portanto, é mesmo muito importante para mim. Agora, não é importante, não é tão, pronto, não é a minha paixão. É isso. Compreendo-te. Não tem mal. Nós trazemos cá convidados sem paixão. Não tem mal nenhum. Têm paixão por outras coisas. Pelo trabalho que fazem, pelos projetos bonitos que estão a criar. Claro, exatamente. Não é um programa de chefes de culinária. Não. Pois, pronto. Não. Então é isso. Tudo. Não tem problema nenhum. És muito bem-vinda na mesma. Isto é um programa de partilhas, de caminhos, de percursos vegetarianos, mais nada. Sim, então e o meu filho, sem dúvida, é vegetariano desde que nasceu. Tenho amigos que têm filhos vegetarianos, já são mais do que adolescentes e são vegetarianos desde que nasceram também. Portanto, eu estava rodeada de pessoas assim, sabes? Claro, isso é bom. É muito vegetariana. Portanto, eu tive sempre muito nos dois mundos, é como eu te digo, não é? Eu desde muito cedo, eu estava nos dois mundos, não é? No mundo corporativo, onde a maior parte, para não dizer todas as pessoas, seguem mais um modelo convencional, e depois estava no outro mundo, em que era tudo menos pessoas convencionais. E sempre vivia em paralelo, não é? Sempre estive nos dois, circulava de um para o outro, naturalmente. Pronto, então tive acesso às diferentes realidades o tempo todo. E nunca fui sabes, de dizer ou de impingir às pessoas ou de... Não, eu nunca fui de esconder. Sempre disse, olha, eu sou assim, faço isto, como aquilo, não sei o quê, vou fazer o parto aqui, vou não sei o quê. Sempre disse a verdade a toda a gente. Naturalmente. Depois, e pronto. E nunca disse, olha, faz igual. Ou... Embora para mim eu achasse que era o melhor, não é? Sim, percebo. Como diria uma convidada de há uns tempos, não és evangelista. Não tentas evangelizar ninguém. Não. Pronto. É isso. Nem tenho paciência para isso. Acho que nós podemos evangelizar, entre aspas, não é? Pelo exemplo. A única coisa que nos fala no mundo é o exemplo. Não é? Olha, como falávamos no início, é tal congruência, não é? Se tu fores congruente, a pessoa bebe dessa congruência. Tu não precisas estar a dizer nada para evangelizar ninguém, não é? Portanto, ela observa, sente, vê e se lhe fizer sentido, ela faz. Se não lhe fizer sentido, não faz. Aliás, isso remete para o encontro que tu tiveste há muitos anos atrás e que na altura ninguém te chamou para te dizer como era, mas tu viste e gostaste. E foi exatamente, o que tu depois exatamente. É isso. Exatamente. Sim. Porque eu acho que, pronto, olha, é aquela coisa, não é? Não há gurus, não é? Nós somos a nossa bússola, não é? Nós podemos ir buscar, beber de várias fontes, não é? Mas é sempre o nosso interior, aquilo que funciona para um não funciona para o outro. E acho que essa aprendizagem é o mais importante, não é? É quem sou eu? O que é importante para mim neste momento? O que é que o meu corpo me está a dizer neste momento? O que é que a minha alma me está a pedir? Não é? Qual é o movimento que a minha alma me está a pedir neste momento? E é fazer isso a cada momento, não é? Porque tu a nível mental até podes saber. É o vegetarianismo ou é o veganismo, não é? Mas depois tu ainda não estás lá, ainda não sentes isso. Então está tudo bem, pronto.
As coisas são graduais, não é? Não é uma E às pílula, não é vezes, uma coisa mágica, agora a partir de agora acabou-se, a minha vida vai mudar de um dia. Não, e depois tu chateias-te contigo própria porque não conseguiste, quando na verdade nem nunca tinhas que ter conseguido, porque aquilo não estava de acordo com quem tu eras, não é? Então o mais importante é sim, isso, não é? Esse autoconhecimento de quem tu és no momento, não é? Para não te sim, julgares. é verdade, Pronto. compreendo-te. Sim. Olha, minha querida, quero-te agradecer teres vindo conversar comigo, teres vindo contar sobre o teu projeto, teres vindo partilhar um bocadinho da tua vida connosco. Obrigado Que eu pelo tenhas, convite. de nada. Espero que tenhas muito sucesso com o teu projeto, que então vamos resumir. Chama-se The Garden. Vocês encontram em thegarden.community. Era? Community. Sim. Pronto. E Isso. estamos à procura de terrenos. Se tiverem terrenos Isso. aqui, conversam com a Cláudia. Se não conseguirem chegar à Palavra Cláudia, chegam a correta. mim. Depois chegam à Cláudia. Exato. Sim. Certo? Está combinado? Olha, muito Certo. obrigada. Nós falamos Obrigada. mais um bocadinho antes de desligas. Está bem? Eu não Vou-te tirar desligo? do ar e tu não Ah, desligas. está E bem. conversamos a seguir um Combinado. bocadinho, está bem? Vou-me só Está despedir bem. deles. Sim. Até já, Até muito já. obrigada. Até já. Meus caros, muitíssimo obrigada por terem estado desse lado a ouvir-nos. A Cláudia trouxe-nos um projeto muito bonito, trouxe-nos uma partilha do caminho dela inovador, foi um bocadinho diferente, ainda não tínhamos tido ninguém que tivesse tido uma experiência espiritual intensa, como ela nos relatou, quando era assim tão nova. Espero que vocês tenham identificado, que vocês gostem desta nossa conversa. Não se esqueçam de nos dizer que gostaram, carregando no botãozinho e fazendo um like na publicação. Não se esqueçam também de ir ver o canal do YouTube, que vocês podem facilmente procurar se forem ao site, ao amarpor2.pt. Lá conseguem estar para o Amar por 2 TV e aí veem todas as lives, conseguem depois subscrever o canal do YouTube para ajudarem o projeto a crescer, não se esqueçam. E depois temos a página do Facebook, da Amar por 2. Aí vocês conseguem também partilhar a publicação, conseguem ver quais são as lives que já foram feitas, todas as publicações que eu vou fazendo, as partilhas de receitas e informações sobre vegetarianismo. Não se esqueçam de ajudar o projeto a crescer. Para a semana temos mais um convidado para conversar comigo sobre a sua vida vegetariana. Até lá, espero que vocês tenham uma ótima semana e que se divirtam. Beijinhos.